Opa! E aí, pessoal? Beleza? Pessoal, hoje o nosso conteúdo é... Opa! Oi! Oi! É microinformática. Para vocês da disciplina de aplicativos informatizados, nós vamos traçar aí alguns conceitos de microinformática. O que é, como surgiu, de onde veio, o que faz parte da microinformática. Então tudo isso a gente vai tentar aí conceituar para você nos próximos minutinhos. Pessoal, primeira coisa que eu pergunto para vocês é informática. O que é informática? Eu sei que você já está lendo ali e descobrindo que informática é a junção de duas palavras, informação e a palavra informática, ou melhor, automática. Nós pegamos e juntamos duas informações automáticas. Isso representa a informática. A informática, ela te oferece informações, conhecimentos de maneira automática. E uma coisa importante, pessoal, nós vemos num mundo onde tem diversos problemas, diversas áreas, e eu posso dizer para vocês que todos esses problemas podem ser resolvidos através de conceitos matemáticos, de problemas lógicos definidos e estudados por matemáticos famosos lá do século XVIII, do século XVII. E todos esses trabalhos desses matemáticos de 2 séculos atrás são importantes hoje dentro da nossa informática, porque ela só existe por causa desses estudiosos aí do século XVIII e do século XVII. O homem, ele cria máquinas, essas máquinas são criadas para resolver os nossos problemas. E esses problemas, a solução desses problemas vem através de conceitos matemáticos. A informática, pessoal, ela tem um tripé. O primeiro item deste tripé é dados. A informática, ela existe para organizar dados. Mas o que é dados? Pessoal, dado é a menor parte de uma informação. É um pedacinho de algo muito maior. Um dado, ele pode ser armazenado, mas ele sozinho, ele não tem representatividade, ele não representa nada. Um exemplo disso para você, eu falo do número 24. O número 24, ele pode representar muitas coisas, mas você não consegue conceber qual é a ideia do número 24 que eu estou concebendo para você. O que esse número 24 representa? Muitas coisas, mas para você não sabe o que ele representa. O que ele representa, porque simplesmente ele é um dado, isolado e sozinho. Mas eu posso acrescentar a esse número 24 outros dados. Eu posso acrescentar a esse número 24 o nome de um mês, o nome de uma pessoa. E se eu pego o número 24 com um mês e com o nome de uma pessoa, eu consigo transformar esses 3 dados isolados, o número 24, o mês e o nome da pessoa, em uma informação. A informática, ela pega os dados, trata esses dados e os organiza, formando uma informação. Por exemplo, 24, abril, professor Mal. Isso, é o dia que você vai me dar um presente. Então eu peguei 3 dados que isoladamente eles não têm nenhum significado, nada que os une, e através da informática eu organizo esses 3 dados. Professor Mal, 24, abril. Esses 3 dados tratados e organizados formam uma informação. Isso é um dos papéis da informática. Guardar dados, transformando em informações. Mas não para por aí. Por exemplo, dentro do seu círculo de amizade, você sabe a data de aniversário de todos os seus amigos? Se você começar a coletar esses dados, utilizando aí um programa simples, um Word, um Excel,
você consegue transformar esses dados e organizar eles em informações. E a partir do momento que você tiver tudo isso organizado em informações, você pode usar essas informações para gerar conhecimento. Por exemplo, quantos amigos você tem que fazem aniversário no mês de janeiro? Quantos amigos você tem que fazem aniversário no mesmo mês que você? E aí eu consigo também pegar informações de diversos locais e cruzar essas informações gerando conhecimento. Será que se você cruzar os amigos que fazem aniversário em um determinado mês e observar o saldo bancário que você tem em um determinado mês, será que você consegue comprar presente para todos os seus amigos? Isso, pessoal, é gerar conhecimento. Você pega informações de dois locais diferentes, cruza essas informações, gerando conhecimento, para que você tome decisão. Eu compro, eu não compro. Ou eu mando só um WhatsApp para ele. Isso é conhecimento. Então, pessoal, só repetindo: microinformática, informática, informação automática, informática. Tem um tripé aí que se baseia nas informações, dados, vários dados tratados e organizados, informações, várias informações tratadas e organizadas nos gera conhecimento. E da onde veio a microinformática? Da onde veio os computadores que utilizamos nos dias de hoje? Posso dizer, que no primórdio, muito tempo atrás, veio daí. Peraí, professor, eu tive um daquele quando eu era criança. Teve, um abaco, um brinquedinho. E hoje você descobre que o abaco, aquele brinquedinho que você ficava brincando para lá e para cá, é uma das calculadoras mais antigas existentes no nosso planeta. E de extrema velocidade, de extrema funcionalidade, muito usado, inclusive, nos dias de hoje, em países asiáticos. Podemos dizer que ela foi a bisavó, a tataravó dos computadores atuais. Ao lado eu tenho a Pascalina, um equipamento, uma máquina desenvolvida por um matemático famoso chamado Pascal, e ela foi a primeira calculadora feita no nosso planeta. Ela conseguia realizar cálculos de adição e subtração. Depois tivemos a versão 2, também criada por Pascal, que já faziam as 4 operações. Ela era, pessoal, totalmente mecânica, funcionava por engrenagens. E isso, pessoal, nós estamos falando do século XVIII. Pô, professor, mas o que tem a ver a invenção do Pascal, a Pascalina do século XVIII, com a informática dos dias de hoje? Tudo. Os conceitos matemáticos utilizados por Pascal na Pascalina no século XVIII são fundamentais para a microinformática nos dias de hoje. Que nem eu já disse agora há pouquinho e repito, os matemáticos do século XVIII e XVII foram fundamentais para que a informática existisse nos dias de hoje. A microinformática só existe devido a conceitos matemáticos elaborados, criados e desenvolvidos no século XVIII e no século XIX. Um pouquinho para frente, depois do Pascal e da Pascalina, veio o Charles Babbage, e ele criou a máquina das diferenças. Essa máquina das diferenças, diferente da Pascalina, a Pascalina ela realizava cálculos de forma automática. A máquina de Babbage, a máquina das diferenças, ela também realizava cálculos, baseado nas ideias de Pascal. A diferença é que a máquina das diferenças, ela armazenava informações. Ela guardava informações através de cartões perfurados. Posso te dizer que essa foi a primeira máquina construída pelo homem que pôde ser programada, que podia ser programada. E um fato interessante e importante de ressaltar é que a primeira máquina construída e que podia ser programada foi programada pela esposa de Babbage, a Ada Lavoisier, a famosa condessa de Lavoisier. Ela foi a primeira programadora
de computadores. Pessoal, é isso mesmo. Não houve um primeiro programador, e sim uma primeira programadora. A primeira máquina construída pelo homem que podia ser programada foi programada por uma mulher, a Condessa de Lavoisier, que também era uma matemática esplendorosa. Ao lado, temos aí uma calculadora da década de 40, baseadas nos conceitos da Pascalina. Pessoal, isso foi o primórdio, foi daí que surgiu os computadores e a microinformática como nós conhecemos hoje. Se não fossem esses caras do passado, a microinformática ela não existiria. Tá? Os conceitos da Pascalina e da máquina das diferenças estão presentes nos equipamentos de hoje plenamente. E aí a gente pula aí para a década de 90, já para a gente falar da revolução digital. É importante ressaltar, pessoal, que a década de 90, onde inicia-se essa revolução digital, ela tem essa partida com base em equipamentos e tecnologias desenvolvidos na década de 70, como microprocessadores, rede de computadores, fibra óptica, ondas de rádio e computadores pessoais. Importante dizer, pessoal, que antes dessa nossa revolução digital, na escola, na matéria de história, em algum ponto da sua vida escolar, você estudou sobre a Revolução Francesa, sobre a Revolução Industrial, e hoje, eu, você, toda a sociedade, fazemos parte da Revolução Digital, que inicia-se na década de 90 com invenções da década de 70. Vamos saber um pouquinho mais sobre essas invenções. A mais revolucionária de todas são os microprocessadores. O microprocessador ele teve a capacidade de fazer com que todo equipamento eletrônico ele consiga diminuir de tamanho com o passar do tempo. Conforme a tecnologia vai crescendo, esses microprocessadores eles vão reduzindo de tamanho, ficando cada vez menores. Isso faz com que o seu smartphone tenha um poder computacional elevadíssimo. Você não faz ideia do poder computacional que o seu smartphone possui. Outro fato bastante importante, vindo da década de 70, são as redes de computadores. Na década de 70 surgiram as primeiras redes, os primeiros computadores, os primeiros centros computacionais interligados, e isso só veio evoluindo ao longo dos anos, e na década de 90 teve aí o boom das redes de comunicação. Porém, um pouquinho depois aí, nós precisávamos de mais velocidade para essa comunicação. E também na década de 70 surgiram aí a fibra óptica, uma nova maneira da gente transportar informações entre os computadores, entre os centros computacionais. Pessoal, de uma maneira bastante genérica, um cabo de fibra óptica simplesmente é um pequeno tubo de vidro, onde a informação ela viaja em formato de luz, na velocidade da luz, fazendo com que as informações trafeguem com muito mais velocidade. Outra coisa desenvolvida também na década de 70 e que nós usamos muito hoje é as ondas de rádio, a sua Wi-Fi, a sua comunicação Wi-Fi, as redes Wi-Fi, a qual você se conecta com o seu smartphone, com o seu tablet, com o seu notebook, computadores, TVs, elas se baseiam em ondas de rádio. A mesma onda de rádio, do rádio AM, do rádio FM, a única coisa que modifica é a frequência do sinal, a força do sinal. Também, no início dos anos 80, surgiram aí os primeiros personal computers, ou seja, os primeiros computadores pessoais. Antes disso, o computador era coisa apenas de, digamos assim, os nerds da época. Eles utilizavam os computadores, programavam e viam os resultados sem monitores. E no início da década de 80
surgiram aí os primeiros computadores com monitor. Temos aí o Apple I, né? O ancestral, o tataravô do iPad, do iMac, né? Dos computadores atuais da Apple. Temos ali o primeiro IBM PC, que são o ancestral, bisavô, tataravô dos computadores que nós utilizamos hoje. Só que uma coisa importante, pessoal, nessa época, esses computadores que eu acabei de mostrar, eles não tinham poder computacional. Eles não armazenavam informações, eles não processavam informações. Para eles funcionarem, eles dependiam dos grandes mainframes, computadores gigantescos que armazenavam as informações e as processavam. Ou seja, os personagens computers daquela época, os computadores pessoais daquela época, eles não tinham a capacidade que nós temos hoje de armazenar texto, imagens, fotografias, vídeos. Ele apenas mostrava para nós algo que ficava armazenado ou que era feito pelos mainframes. É importante dizer que os mainframes estão aí até hoje. Muitos bancos e instituições financeiras ainda se utilizam desses antigos computadores. E uma coisa importante que vale ressaltar, é importante ressaltar, hoje, dentro da revolução digital, nós estamos migrando para computação nas nuvens. E é muito provável que dentro de alguns anos, os nossos equipamentos eles vão começar a perder também essa capacidade computacional, ou compartilhar essa capacidade com a nuvem, que é a grande rede mundial de computadores, a internet. Pessoal, falamos aí de como a informática evoluiu ao longo do tempo, e agora é importante a gente dizer que a microinformática ela se divide em duas áreas. Ela se divide na parte de hardware e também na parte de software. A parte de hardware, pessoal, é a parte física do computador, a parte que você toca, a parte que você consegue manusear. Tudo aquilo que você consegue pegar com a sua mão, transportar de um lado para o outro, é hardware. Exemplos: mouse, teclado, impressora, monitor, gabinete e todos os componentes internos que fazem o computador funcionar. Tudo isso é considerado hardware, a parte física do computador. A outra parte é a parte de software, é a parte lógica do computador, a parte inteligente do computador. Ela é composta pelos sistemas operacionais, sendo esse sistema o Windows, iOS ou Android, por todos os jogos que você utiliza, todos os aplicativos, tudo que você vê na tela do seu computador é software. Seja música, filme, um texto, uma fotografia, um vídeo, tudo que está na tela do computador é considerado software. Lembrando, hardware, a parte lógica, software, a parte inteligente do seu computador. E a parte de hardware é uma parte bastante complexa, composta por diversos componentes e periféricos. Um dos componentes e periféricos de hardware mais importantes é a placa-mãe. A placa-mãe, pessoal, ela tem um papel muito importante. Ela une, ela interliga e ela faz com que todos os componentes utilizados na microinformática trabalhem juntos. A placa-mãe ela serve de base, é na placa-mãe que é colocado o processador, as memórias, o cooler, conectar o HD, os drivers e também teclado e mouse. Então ela recebe, ela une todos esses componentes diferentemente e faz com que todos eles trabalhem juntos. Outro componente bastante importante é o nosso processador, a nossa CPU. Isso mesmo, o processador é a nossa CPU. CPU não é aquela caixa preta que fica ali do lado do monitor. Aquilo lá é gabinete e daqui a pouquinho a gente fala dele. A função do nosso processador é fazer cálculos, é realizar os testes lógicos e todas as tarefas que você pede.
Todas as tarefas que você pede para que o computador realize, é o processador que vai realizar essas tarefas, mas sempre executando cálculos. Fora isso, pessoal, nós temos aí o nosso gabinete. Isso, pessoal, que você chamava de CPU, não é CPU, é gabinete. Nele, ele está preparado para receber todos os componentes, todos os periféricos que fazem parte do seu computador. O gabinete, ele dá suporte a ter tudo isso, protege todos esses equipamentos. Lembrando, gabinete, CPU é o processador. Outro ponto importante é a memória ROM, ou melhor, perdão, a memória RAM. E digo, pessoal, memória não armazena informação. A memória, ela é apenas um espaço de trabalho. A memória é um espaço de trabalho onde o processador, realizando as tarefas que você pede, utiliza a memória para realizar essas tarefas. Todo mundo precisa de um espaço de trabalho. O processador, ele realiza as tarefas dele dentro da memória. Repito, memória não armazena informação. Lembra aquela vez que você estava fazendo um trabalho e aí acabou a força e você perdeu tudo? Porque a informação estava na memória. Agora, se você quer guardar a informação ela precisa ser salva, ela precisa ser gravada no seu disco rígido. Esse sim, ele armazena as suas informações. Toda a informação guardada, salvada, copiada e que está nas pastas do seu computador estão armazenadas no HD. O HD sim, ele armazena informações. A memória, ela é apenas um espaço de trabalho. Outro ponto importante, componente importante, é a fonte. Nada disso que a gente falou até agora funciona sem energia. É a função da fonte filtrar e dimensionar a quantidade de energia que vai para cada componente. Porque quem recebe energia? Placa-mãe, HD, processador, drives de CD-ROM, e cada um recebe uma quantidade diferente de energia. É a função da fonte de energia, da energia que todos esses itens precisam. Pessoal, é isso. Lembrando, microinformática, informática, informação automática. A informática, ela tem um tripé que é dados. Muitos dados organizados e tratados viram informações. Informações tratadas e organizadas viram conhecimento. E a microinformática é dividida em duas grandes áreas: hardware, a parte física, e software, a parte lógica, a parte inteligente. Pessoal, é isso que o Mal tem para vocês hoje. Qualquer dúvida, basta comentar aí embaixo. Mais informações temos ali o www.hardware.com.br. Valeu e até mais!